E o tema da mensagem, ou da série de mensagens, é Testemunhas que honram a Deus. Nós baseamos essas mensagens em um versículo que é o chave e que é explicado por um livro todo de Atos, do livro de Atos. Mas o versículo de Atos que é chave é este aqui, capítulo 1, versículo 8. Eu te convido a ler comigo em voz alta mais uma vez. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus disse essas palavras, deu essa ordem aos seus discípulos, antes dele ser assunto aos céus, dele subir aos céus, quando ele já havia ressuscitado. Então, nesse período em que ele teve aqui com seus seguidores, ele deixou essa ordem clara: fiquem, esperem o poder do Espírito Santo, para então serem minhas testemunhas, aqui, lá e todos os outros lugares. Basicamente, essa ordem ela foi cumprida no livro inteiro de Atos. E nós falamos já de alguns episódios em que os discípulos obedeceram essa ordem. E eu tenho uma frase aqui que pode resumir a mensagem de hoje à noite. Eu também te convido a ler comigo em voz alta. O cristão deve ser uma testemunha que honra a Deus, seguindo o exemplo de Paulo, de fidelidade em todo o tempo e de flexibilidade quando necessário. O versículo que lemos anteriormente diz que seremos testemunhas de Jesus. E o tipo de testemunha que Deus requer de nós é a testemunha que honra a Ele. Qualquer pessoa que diz, eu creio em Jesus, pode se considerar uma testemunha, né? Porque você tem que fazer algo com a fé que você tem em Jesus. Você tem que levá-la adiante, você tem que testemunhar para outras pessoas. Mas existem vários tipos de testemunhas. Tem aquelas que não têm muito compromisso, tem aquelas que vão aprender mais, obedecer mais. O tipo de testemunha que honra a Deus é o que é exemplificado pelo grande apóstolo Paulo. Que era um homem, não era perfeito, mas ele era um exemplo para nós quando ele seguia Jesus de perto. Paulo, ele era um modelo e é um modelo para nós como alguém que foi fiel em todo momento e que ele foi flexível quando era preciso. Na nossa vida tem muitas coisas que saem dos nossos planos, não é verdade, irmãos? Na verdade, a maioria das coisas saem dos nossos planos. A gente gosta de planejar, uns são mais detalhistas, são mais sistemáticos e gostam de ter tudo dentro das caixinhas, dos quadradinhos. E quando alguma coisa sai dali, aí vem a ansiedade, vem o medo, o desespero, aí vem desistências e vem tudo mais. Mas devemos estar preparados para que as coisas não aconteçam do jeito que queremos. A vida é isso, irmãos. É um monte de coisa instável ou inconstante dentro daquilo que nós planejamos, que nós almejamos. Então Paulo, ele teve, assim como nós, várias coisas planejadas, vários alvos bonitos, alvos honrosos, mas muita coisa fugiu do plano original aos seus olhos. Mas ele foi flexível nessas horas, mas em todas as horas foi fiel. Nós falamos de um evento ou uma circunstância inesperada na vida de Paulo, que foi a divisão que ele teve com um companheiro de ministério, chamado Barnabé. Paulo foi, na sua primeira viagem missionária, como o apóstolo dos gentios, levar o evangelho aos estrangeiros, aos gentios. Esse é o nome a todos que não são judeus, né? São chamados gentios. Paulo teve essa incumbência e foi conhecido como o apóstolo desse grupo, e ele foi para a primeira viagem missionária com Barnabé e com João Marcos. João Marcos desistiu, foi imaturo em algum momento e não continuou a jornada.
E quando na segunda viagem missionária, se preparando para saírem, João Marcos queria continuar, só que Paulo não aceitou. Barnabé ficou triste com a decisão e ele decidiu acompanhar Marcos, ajudar Marcos a se restaurar. E Paulo, então, ele conseguiu uma nova equipe missionária: Silas, Timóteo e Lucas. Houve uma divisão, mas Deus, mesmo assim, irmãos, usou essa situação, essa circunstância que estava fora dos planos, usou para a glória dele, basicamente porque Paulo honrou a Deus como testemunha, agindo com fidelidade na comissão. Paulo não abandonou a sua missão, ele continuou pregando aos gentios, só que ele foi com uma nova equipe. E o resultado disso foi que Deus abençoou, irmãos, abençoou a vida de João Marcos, abençoou a vida de novos trabalhadores, Timóteo, Lucas, Silas. Então Paulo discipulou, e depois de algum tempo Paulo restabeleceu a amizade, o companheirismo e a cooperação com Barnabé e até com João Marcos, que era o fujão, né, o desistente. Agora João Marcos se tornou uma pessoa madura, uma pessoa confiável, uma pessoa fiel, uma pessoa recomendável por Paulo. Então nós vimos que na divisão houve bênção quando eles reagiram da forma certa. E uma aplicação para nós, irmãos, é quando as coisas fogem do controle, fogem do que você quer, o que você faz? O que você faz? Quando há, por exemplo, uma divisão, algo que você não quer, mas que acontece, você não pode obrigar todo mundo a fazer a mesma coisa no mesmo lugar, mas o que você pode fazer? Continua firme na sua convicção e agradando a Deus. Faça o melhor possível naquilo que você pode, com aquilo que você tem que Deus te deu. Seja fiel. Então Deus abençoou no final das contas essa divisão. A outra situação inesperada foi porta fechada. Lembra que Paulo, com uma nova equipe agora de missionários, ele estava pronto a todo vapor para levar o evangelho para o norte da Ásia. Só que por duas ocasiões Deus proibiu. Parece até interessante, cômico, né? Deus falou para ir pregar para o mundo todo. Na hora que Paulo vai para o mundo todo, Deus falou: não, aqui não. Só que Paulo não entendeu aquilo como um motivo para desistir de tudo. Paulo, ele continuou em uma outra direção. E Paulo aprendeu a confiar em Deus e a estar prestando atenção, estar atento à direção específica de Deus. Paulo recebeu uma visão chamada do homem da Macedônia, uma visão da Macedônia. E eles entenderam que Deus estava guiando eles para irem para um outro lugar, ainda que não foi alcançado. Não era o norte da Ásia, mas era a Europa. A Macedônia para nós hoje é a Grécia, região da Grécia, o norte da Grécia. Então Paulo foi com sua equipe lá, numa cidade chamada Filipos, uma colônia romana. E naquela cidade ele encontra um grupo de mulheres no rio, uma reunião de oração. Uma mulher chamada Lídia, ela estava prontinha para crer na mensagem do Evangelho, crer que Jesus Cristo veio como Messias, morrer pelos pecados, inclusive dela. Só que precisava de alguém falar para ela, para esclarecer, para orientá-la. E quando Paulo fez isso, ela creu. A família inteira creu. A família inteira foi batizada. Eles quiseram ser batizados. Eles se tornaram os primeiros membros da igreja de Filipos. Olha que bênção. Começou com uma porta fechada. Então, ao invés de Paulo desistir, Paulo foi fiel. Paulo foi fiel, dependeu de Deus, orou mais e prestou atenção na voz de Deus. Então, quando nós temos uma porta fechada, irmãos, ao invés de nos distanciarmos de Deus, de ficarmos revoltados com Deus, vamos quebrantar o nosso coração e prestar atenção. Deus, o que o Senhor quer me mostrar? O Senhor não quer isso? Então, por favor, me orienta, mostra para mim.
porque eu quero fazer a tua vontade. Esse tipo de atitude, irmãos, mostra que você é uma testemunha que quer honrar a Deus. Você não quer ser qualquer testemunha, você quer ser uma testemunha que quer honrar a Deus. E Deus abençoa, mesmo que as portas se fechem. Resultado: Deus deu direção. Deus levou eles para a Europa. E eu, como falei domingo passado, porque o Evangelho chegou na Europa, da Europa foi para a América do Norte, da América do Norte veio para o Brasil, foi para o mundo inteiro, irmãos, inclusive o norte da Ásia, que a princípio Deus fechou as portas. Irmãos, Deus tem um plano. Ele é o Senhor da obra, Senhor da ceifa, Senhor da seara. Ele tem o direito de mostrar para nós os detalhes. Então vamos nos submeter a Deus e falar: Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Que seja do teu jeito e não do meu jeito. Eu tenho minhas opiniões, eu tenho minha vontade, eu tenho meus planos. Mas se Deus mexer os meus planos, eu não vou ficar triste, irmãos. Talvez eu fique um pouquinho na hora, né? Mas eu vou: Senhor, o que o Senhor quer para mim? E Deus vai abençoar-nos quando a nossa resposta é de fidelidade àquilo que é claro para nós. Hoje nós temos mais uma situação, uma circunstância inesperada. Outra coisa que pode parecer ruim. E antes de eu falar um pouquinho dessa situação, eu vou falar para você o que levou Paulo a chegar nessa prisão. Quando Paulo falou do Evangelho para Lídia, se converteu, a família toda foi salva, batizada. Paulo continua lá em Filipos e, conforme ele anda na cidade pregando, uma jovem começa a segui-lo e começa a falar: olha, preste atenção na mensagem dele. E as pessoas começam a prestar atenção nessa jovem e talvez achar que essa jovem faz parte até da equipe missionária de Paulo. Paulo fica muito incomodado, irmãos, porque a Bíblia diz que essa moça tinha um espírito de adivinhação. Era algo que é abominável para Deus, tá? Qualquer necromância ou vidência, qualquer coisa assim é abominável, desde o Velho até o Novo Testamento, como se fosse uma fonte alternativa de direção e orientação. Deus não tem fonte alternativa, irmãos. Deus, ele não precisa de recadinhos. Ele orienta através da palavra dele, ele usa os seus servos, profetas, os pregadores, para pregar a palavra dele, que não tem um, dois, três significados, é uma verdade. E Deus, então, ele quer que sejamos fiéis em entregar essa mensagem. Essa jovem, ela era uma moça que tinha um espírito de adivinhação, e ela estava falando certas verdades. Ela falou: olha, presta atenção nesses homens, porque eles vão pregar uma mensagem boa. E Paulo viu que esse espírito de adivinhação estava nessa moça, e ele, incomodado, ele orou por ela e foi expulso. Essa moça foi liberta, agora ela não era mais escrava do mal. Só que os patrões da moça ficaram bravos, porque agora ela não era vidente mais, ela não tinha um espírito de adivinhação, porque eles faziam dinheiro com isso. Eles abusavam da vida e do talento espiritual, né, das trevas que ela tinha. Agora ela liberta, não tinha mais, então ficaram bravos com quem? Com aquele que libertou. Um representante do Deus Altíssimo que trouxe libertação para aquela jovem. O que fizeram com Paulo? Silas? Queriam matá-lo. Mandaram preso. Por isso que Paulo foi para a cadeia. Está vendo? Por isso que Paulo foi para a cadeia. Agora, abram comigo em Atos 16, versículo 23 e 24. Narra um pouquinho da situação de Paulo e de Silas lá na cadeia, na prisão. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Olha que perigosíssimos são esses homens, né?
Que mal que eles podem causar. Olha que segurança reforçada que eles precisaram. Porque, afinal de contas, eles acabaram com o lucro ilícito de pessoas da cidade, libertando a vida de um escravo espiritual. Agora, eles foram vistos como terroristas, como pessoas do mal, como criminosos. E aqui foi a ordem: deram açoites, lançaram na prisão, e o carcereiro falou para guardar com segurança, e quando receberam, colocaram eles no cárcere interior e segurou os pés deles no tronco. Olha, irmão, puxa vida, hein? Talvez Paulo tinha um semblante de alguém muito mal, né? Junto com Silas. Alguém que se olhava assim e falava, puxa vida, né? Essa pessoa vai fugir, né? Ou vai causar mais danos. Interessante como que as pessoas, quando estão escravas espiritualmente, elas enxergam coisas que não estão lá, e o inimigo consegue fazer com que o bem se torne mal e o mal se torne bem. A cegueira espiritual tem essa capacidade, irmãos, de cegar a tal ponto de que em outro momento você não podia dar uma explicação do que está fazendo, mas porque você ali está sendo conduzido pelo mal, você faz uma coisa que prejudica aqueles que estão representantes de Deus, inclusive. Paulo e Silas estavam lá. Eu gosto de entender ou de imaginar um pouco as situações. O que passava na mente de Paulo, irmão, numa hora dessa? E de Silas? Talvez, Senhor, eu estou aqui fazendo a tua vontade. O que eu fiz de errado? Eu não sei você, meu irmão, talvez quando você está bem com Deus, você ora, toma uma decisão com Deus, aí você está querendo servir a Deus, toma uma decisão para estar até à frente de alguma coisa. Parece que no momento seguinte algumas coisas acontecem. Você já reparou nisso? Você não acha que isso é espiritual? Tem dúvida disso? Você não acha que quando isso acontece, não é um sinal de que você realmente está fazendo a coisa certa? Porque você percebe que você está mexendo com caixa de abelha. Que abelha? Parece que de repente está tudo vindo dando picada. Você fala, o que você fez de errado? Senhor, eu estou querendo servir, por que isso está acontecendo comigo agora? Talvez isso passou na mente de Paulo e Silas, porque afinal de contas, irmãos, eles não eram perfeitos, eles eram fiéis, né? Pessoas com fibra, pessoas que não desistiam, mas eles eram seres humanos como eu e você. Então, irmãos, quais são as reações comuns diante de alguém que vai para a prisão? Eu não coloco por experiência própria, porque eu não sei, tá, irmãos? Eu não sei fiquei na prisão, espero que nunca aconteça, mas eu deduzo por experiência, por ouvir outros, né, até ver filmes. Primeira coisa é reclamar. A pessoa vai preso, a pessoa reclama, né? Ah, mas puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu não mereço estar aqui, né? Então, essa seria uma reação natural de quem vai preso. A outra reação seria culpar outras pessoas. Puxa vida, quem que é? Eu não fui o culpado, não. Fizeram e me deixaram aqui, né? Eu lembro que eu era adolescente e eu tinha um colega, um vizinho, que me chamou para ir no cinema. Eu era um molequinho ainda. E meus pais me permitiram ir no cinema, lembra? Não vou falar nome aqui para se um dia a pessoa assistir o vídeo e não saber. Mas fazem muitos anos. Aí eu fui no cinema com essa pessoa. Tudo bem, nada de mal. Só que no caminho de volta, essa pessoa, que era um pouco mais velha que eu, foi apertando a campainha das casas e corria. O que eu tinha que fazer? Ele era o meu protetor, eu estava sob a incumbência dele, e eu não tinha para onde ir, eu tinha que ficar com ele, então eu tinha que estar junto com ele. Eu até apertei algumas campainhas também, não fui culpado nisso, né? Mas se alguém pegasse acontecendo, ou jogasse água, ou a polícia parasse e falasse comigo, o que eu ia fazer? A culpa é dele. E se alguém pegasse ele ia fazer o quê? Apontar para mim. Irmãos, quando nós estamos numa situação de vítima, nós tendemos a olhar para quem é mais culpado, ou quem é culpado, né? Paulo e Silas, humanamente falando, eles podiam falar, a culpa não é minha, né? Ou outra reação, nutrir a autopiedade. Eles podiam se trancar dentro de si, ir para o quartinho de amargura, ou o cantinho escuro da cela, e ficar lá, chorando.
o cantinho da autopiedade, nutrir isso, né? Irmãos, são reações naturais de quem vai preso, ou quem lida com essa circunstância inesperada. Só que, vamos ver o que eles fizeram? Atos 16, 25. Atos 16, 25. Está ali, os irmãos podem ler, se quiser acompanhar na Bíblia. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então, ao invés de Paulo e Silas terem as reações naturais que acabamos de falar, eles tiveram reações sobrenaturais. Por quê? Porque quem os guiava, quem os liderava era o Espírito Santo. Eles sabiam o que estavam fazendo, tinham convicção de por que estavam fazendo, a quem eles serviam. Eles sabiam que coisas ruins aconteceram com eles, mas que eles não fizeram, não era por culpa deles, não era por mal nenhum que eles fizeram, mas era pelo bem que eles fizeram. Então, irmãos, ao invés de eles reclamarem, como eu falei aqui, né? Reclamarem, sabe o que eles fizeram? Ao invés de ficar reclamando para os outros da cela, né? Olha aqui, ó, essas guardas aí são muito delicados, são violentos, olha para você ver, me machucaram, olha que vergão, olha aqui, injustiça. Ao invés de fazer isso, não sabe o que fizeram? Eles levantaram a voz deles para Deus. Para Deus. Agora eu pergunto para você, quando coisas ruins acontecem, pode não ser prisão, mas traz um peso equivalente. O que você faz? Você manda mensagem no WhatsApp reclamando? Ou você desabafa com um parente, com um amigo, com alguém que você confia, com uma melhor amiga, melhor amigo? Ou você vai direto para Deus? Qual que é a sua reação? Eu sei qual que é a minha reação natural. E eu sei que eu tenho que aprender com a vida destes homens aqui. Então, quando a prisão chega, quando o mal chega, irmãos, levanta sua voz a Deus. Fala com Ele. Clama a Ele. Então, ao invés deles reclamarem, eles clamaram a Deus. Ao invés deles culparem as outras pessoas, lembra que eu falei isso, culpar os outros, né? Ficar achando defeito nos outros, ou quem é mais culpado. O que eles fizeram? Eles elogiaram a Deus, louvaram a Deus. Olha que perspectiva diferente. Eu não sei, já pensou se todos nós, numa hora de uma situação ruim assim, a gente tem uma reação dessa? Você acabou de ser intimado, você vai preso, você está preso. Dobra o joelho e fala com Deus, primeiramente. Porque se tem um juiz que é justo, e que está sentado no trono, e que ele manda e desmanda nesse mundo, e que o coração do rei está nas mãos do Senhor, esse é Deus. Deus não dorme, Deus não está cochilando, Ele sabe do que acontece, inclusive das injustiças. Então, ora, louva a Deus, porque Ele está no controle, Deus não deixou escapar, Deus não foi pego desapercebido. Deus, Ele usa até as coisas ruins, Ele usa as coisas ruins. Então eles louvaram, cantaram hinos. Eu não sei que hino eles cantaram, né? Talvez como judeus, eles tinham salmos decorados, né? Da Bíblia, guardados na mente, e começavam a cantar e louvar a Deus. Só que uma coisa interessante, todas as pessoas ao redor da cadeia estavam ouvindo eles. Eles eram ouvintes cativos. Não tinha como fugir dali, não tinha para onde ir, irmão. Eles tinham que ouvir, né? Eu lembro que logo no começo aqui da igreja, alguns vizinhos, né, irmã Beth, falavam que gostavam até de ouvir o nosso culto, porque dava para ouvir os cânticos, os hinos. Eles podiam fechar a janela, né? Mas pelo jeito eles estavam até abrindo, né? Para ouvir. Na cadeia, irmãos, ele não tinha como ir para lugar nenhum. Não tinha janela para fechar, tinha grade. Então eles tinham que tampar, tinha alguma coisa. Mas olha a influência, irmãos, que eles tiveram. Então, ao invés de Paulo se preocupar consigo e ficar assim, chorando por dentro, eles se preocuparam com as outras pessoas. Eles estavam sendo um bom testemunho para as outras pessoas. Aí, irmãos, quando eles fizeram isso, diz a palavra de Deus, que de repente um grande terremoto veio
e os alicerces do cárcere se moveram. Dá para imaginar aqui, irmãos? Tremeu tudo. Enquanto Paulo e Silas oravam e louvavam, tremeu tudo. Um terremoto causado pelo louvor, pela oração. E logo se abriram todas as cadeias, todas as portas, foram soltas as prisões de todos, irmãos. Quem quisesse fugir, fugia. Porque 2 homens decidiram fazer o que, não o que a carne manda, mas o que o Espírito conduz. Decidiram ser testemunhas que honram a Deus, ser pessoas diferentes. Deus abriu tudo, só que o que aconteceu, irmãos? A história não acabou aqui. O carcereiro acordou, então ele estava falando quem, irmãos? Estava dormindo, né? Opa! O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas, tirou a espada e quis matar-se, porque para um soldado romano, provavelmente ele era um aposentado, ele sabia muito bem, pelos anos de experiência, o que acontece com alguém que deixa isso acontecer. Alguém que falhou na sua missão, que era de guardar os presos. De repente, todo mundo aberto. Melhor morrer desse jeito do que humilhado. Então ele ia se matar, cuidando que os presos tinham fugido, mas Paulo clamou com grande voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos no versículo 8, irmãos, tá? Versículo 28. Paulo, irmão, ao invés de estar chorando as mágoas no cantinho, preocupado, tadinho de mim, Paulo estava orando, louvando e preocupado com as pessoas ao redor, com o carcereiro e com os outros presos. Por quê? Eles queriam dar bom testemunho e, quando o homem foi se matar, Paulo prestou atenção e falou: não faça isso, está todo mundo aqui, você não tem que fazer isso. Aí, irmãos, aquele homem fez a pergunta mais importante. Nós já pregamos uma mensagem sobre isso na nossa igreja. Na hora mais difícil da nossa vida, irmãos, geralmente a gente está pronto para fazer a pergunta mais importante e para ouvir a resposta mais importante. A pergunta mais importante é, versículo 30, tirando-os para fora, diz: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Olha, irmãos, talvez aquele carcereiro nunca ia perguntar aquilo para Paulo e para Silas. Nunca ia se rebaixar para pedir para um preso uma orientação. Mas agora ele viu Deus agindo. Porque Paulo e Silas decidiram fazer isso, orar e louvar. E Deus abençoou, abriu as portas. E ele falou: está todo mundo aqui, não faça mal. Agora ele fala: o que eu faço para ser salvo? Ele viu, irmãos, Deus agindo através daqueles 2 homens. Ele fez a pergunta certa para a pessoa certa, na hora certa. E o que eles responderam no versículo 31? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Essa era a mensagem que Paulo pregava para todos os estrangeiros, gentios. Agora aquele homem, aquele soldado romano que estava ali de Filipos, ele ouviu e ele podia agora crer. Se você continuar, você vai ver que ele creu, a família creu, foram batizados e eles foram os segundos membros da igreja de Filipos. Dá para você ver os frutos dessa igreja já? Uma igreja que começou com uma porta fechada e com prisão. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, irmãos. Até as coisas ruins da sua vida, até quando as coisas não vão do jeito que você planeja, é para a glória de Deus e é para o seu bem. Tá? A vontade de Deus, irmãos, é sempre para o bem. Irmãos, a fé veio. Por causa que eles agiram assim, a família do carcereiro toda creu em Jesus. E também Paulo foi preso em outras ocasiões da vida dele. Em Roma, na viagem de Roma, Paulo foi preso lá também. E aqui diz em Filipenses 1,13: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Porque Paulo foi preso, todos os guardas puderam ouvir de Jesus. Olha para você ver, irmãos, o plano de Paulo era outro. Paulo queria ir em uma cidade, outra, alcançar o mundo, mas Deus falou: você vai fazer do meu jeito. Você vai alcançar, mas através dos líderes, através das prisões, através das cadeias. Filipenses 4:22
Todos os santos nos saúdam, mas principalmente os da casa de César. Então, os funcionários do grande imperador César ouviram o evangelho por causa das cadeias de Paulo. Por causa que Paulo foi na cadeia, um homem, ladrão, ele roubou o patrão dele, ele era um escravo que roubou o patrão, foi para a cadeia com Paulo. Paulo evangelizou e ele creu em Jesus, se tornou um servo de Deus. Paulo abençoa ele, o nome dele é Onésimo. Ele se torna um cristão confiável, obediente e provavelmente voltou para Filemão, seu patrão. Tudo isso aconteceu na cadeia, na prisão. Na prisão, Paulo escreveu Filemão, Colossenses, Efésios, Filipenses. Essas cartas do Novo Testamento maravilhosas, Paulo escreveu de dentro da cadeia. Coisas que nós não queremos, mas que está na vontade de Deus. Irmãos, tem uma música escrita por uma cantora americana chamada Laura Story. O marido dela teve um problema. Eu creio que foi um acidente. Foi um acidente dela. Ou era um câncer, né? E o marido dela perdeu a habilidade do corpo totalmente. E os dois já cristãos, né? Ela então, ao invés de reclamar o que ela fez, ela dedicou a vida dela para Deus e ela começou a compor músicas. Hoje ela é uma das cantoras evangélicas de maior fama nos Estados Unidos. E uma das coisas que ela escreveu por causa do marido dela, eu vou falar aqui traduzido, tá, irmãos? O refrão dessa música, chamado Bênçãos, diz: e se as bênçãos chegam como por meio das gotas de chuva? E se a cura chega por meio das lágrimas? E se 1000 noites sem dormir é o que nos faz entender que o Senhor está perto? E se as tribulações desta vida são as tuas misericórdias disfarçadas? A gente foge de dor, a gente foge de tribulação, irmãos, mas e se Deus quer usar essa tribulação para mostrar a graça dele para mim e para você? E falar: a minha graça te basta. Você precisa de mim, mais do que de um alívio, de um lugar ideal, da pessoa perfeita. Você precisa de mim, com você, nessa situação. Então, irmãos, Paulo aprendeu isso. Ele foi fiel, mesmo na divisão, na porta fechada e na prisão. E olha quanta bênção. Deus abençoou, discipulado, trouxe perdão, restauração. Ele aprendeu a oração, a louvar e proclamou o Evangelho. Então é isso que eu queria deixar para os irmãos nesse momento.